Você acha que é possível fugir de Deus? Eu sei que provavelmente você vai responder que não, mas talvez em algum momento da sua vida você tenha tentado fugir de Deus. Isso já aconteceu comigo. E é estranho, né, cara? Porque a gente tem toda a certeza que Deus está em todo lugar. E ao mesmo tempo, para onde você olhar, cara, diante dessa natureza, você vai ver as obras de Deus. Diante do olhar do próximo, você vai ver a imagem e semelhança de Deus. Mas às vezes a gente toma com o coração obstinado um caminho que se distancia realmente do Pai. Um cara chamado Jonas foi chamado por Deus para que pregasse o evangelho numa cidade e ele se recusa a fazer isso. Não sei se você sabe qual é a explicação para isso, mas provavelmente Jonas era uma pessoa bastante politizada e compreendia o contexto da sua época e sabia então que aquela cidade que ele foi destinado a pregar, que é Nínive, era uma cidade que seria o centro de uma grande potência mundial, que estava começando a se levantar, e ele percebia que na rota daquela potência estava a nação dele, e que provavelmente o povo dele seria subjugado, oprimido por aquela potência que estava se levantando dos assírios. Então Jonas resolve, quando é chamado por Deus pela primeira vez para ir à cidade de Nínive e pregar contra ela, Jonas resolve se levantar e tomar um barco para um lugar totalmente oposto. Quem estuda esse texto vai dizer, cara, que Jonas chegou no porto e achou um barco para o fim do mundo, como se isso fosse totalmente natural. Imagina se você chegasse numa estação de trem e tivesse um trem para o fim do mundo. Será que é uma coincidência ter aquele trem para o fim do mundo? Será que é uma coincidência ter um barco para o fim do mundo? Jonas se distancia, então, e ele vai para um lugar que seria hoje a Espanha. Então, ele sai do Oriente Médio e ele vai para a Espanha, ou iria para aquele caminho. É estranho porque parece que quando o vento está soprando a favor da gente, parece que a gente está fazendo a vontade de Deus. Sabe, quando tudo parece que está dando certo, talvez você imaginasse que fosse a vontade de Deus. Talvez Jonas, chegando naquele porto lá e vendo um navio para o fim do mundo, pensasse assim, que beleza, né? As portas estão abertas, isso é a vontade de Deus. O livro de Isaías vai dizer que o lugar para onde ele vai, que é um lugar chamado Tarsis, é um lugar, cara, que nunca tinha ouvido falar no nome do Senhor. Então, é como se Jonas estivesse indo para o fim do mundo, para um lugar onde Deus não existisse, e pensasse em recomeçar a vida dele sem Deus, porque ele não queria cumprir a vontade que lhe foi imposta pela palavra de Deus. Jonas entra nesse barco, e aí as coisas agora começam a mudar, o mar fica difícil. No meio de uma tormenta, os marinheiros acham que o navio vai afundar. E aí Jonas é acordado porque ele estava cochilando. Outra coisa que a gente pode pensar também é que as pessoas que vivem sem Deus, elas têm dificuldade de dormir e têm insônia e tomam um remédio para dormir, Rivotril, sei lá. Talvez algumas pessoas aqui tomem Rivotril para dormir, beleza? Estando com Deus. Tem um autor chamado Stuart Olliott, ele vai dizer uma parada muito maneira. Ele vai dizer assim, que entre Jonas e a eternidade há um pedaço de madeira. Jonas está no porão de um navio, achando que consegue fugir de Deus, escondido debaixo de um pedaço de madeira. Mas Deus é o Deus de toda a terra. Aquela tormenta serviria para o bem de Jonas. Os marinheiros, então, vão falar com Jonas assim, cara, clama o seu Deus, a coisa está muito difícil, o navio vai afundar. Ele não ora, ele se recusa a orar. E aí, de repente, quando ele diz que ele é servo do Deus vivo e tal, os marinheiros se convertem. Então, Jonas era um missionário assim, cara, um cara que seria um missionário bem-sucedido. Foi para o caminho errado,
beleza? Mesmo assim, a galera que estava com ele se converte, ele com o coração duro. A gente às vezes acha que, poxa, a obra de Deus vai acontecer quando a gente se coloca com o coração totalmente harmonioso, assim, com essa vontade de Deus. E aí, de repente, você ouve as histórias dos avivamentos. Você sabe o que é um avivamento? Você está ligado no que eu estou falando? Avivamento é o seguinte, cara. Deus age de modo sobrenatural sempre, e milagroso e maravilhoso, mas existem momentos específicos da história em que Deus aumenta o volume, parecido com a guitarra do Luquinhas. É o Lucas que deve escolher essas músicas, não é, cara? Ela é própria para guitarra, não é? Então, cara, poxa, é como se Deus aumentasse o volume da guitarra dele, e aí ele se manifestasse de modo ainda mais extraordinário. É diferente de tudo que acontece geralmente, e tudo que acontece geralmente, quando parte de Deus, já é maravilhoso. Mas é numa potência ainda maior, beleza? Quando a gente lê as histórias dos avivamentos, por exemplo, tem um avivamento, né, que eu acho que é o segundo grande avivamento do país de Gales. Quando você lê a história daquele avivamento, você vê as coisas que aconteceram antes. Poxa, a galera buscando a Deus, a galera em oração e tudo muito maneiro. E quando você vê a história de Jonas, cara, você vê que Jonas está fazendo tudo errado. Então, assim, por mais que eu saiba que é totalmente correto, porque a Bíblia diz isso, que a gente tem que buscar Deus de todo o coração, da maneira mais santa que a gente possa encontrar, cara, Deus nos surpreende a todo momento. E eu consigo ver um Deus muito mais misericordioso nessa história aqui, cara, do Antigo Testamento. Essa história é totalmente impressionante. A gente vai estar diante da história que talvez seja o maior avivamento de toda a história. Certamente o maior avivamento do Antigo Testamento. Se você parasse para pensar assim, pô, vamos escolher um profeta para fazer um avivamento no Antigo Testamento. Parado tá rimando, né? Avivamento no Antigo Testamento. Sou professor de português, eu tenho uns problemas assim. Aí, mas tudo bem, vamos superar essa parte. Cara, quem que a gente escolheria? Pô, talvez a gente escolhesse um Elias, né? Talvez a gente escolhesse um Eliseu, um Isaías. Poxa, talvez a gente escolhesse um Jeremias, que foi um cara muito maneiro e não viu avivamento nenhum. Deus escolhe Jonas, porque é da vontade dele. No meio daquele barco, daquela tempestade, Jonas reconhece que a culpa é dele, o problema é dele. Fala assim, ó, me joga no mar, essa parada aqui vai cessar. Os caras convertidos agora jogam Jonas no mar. Quando Jonas cai no mar, imagina você, poxa, caindo no meio do oceano. Qual seria o resultado natural disso? Eu não sei se ele sabia nadar. Não tinha bote, não tinha boia. Tudo bem? Provavelmente o resultado seria a morte. Deus manda um peixe, e esse peixe vai, na verdade, servir como um livramento na vida desse cara. Isso é totalmente estranho. Essa parte do texto traz para a gente um desafio, que é um desafio que eu acho pequeno. Criança que deve estar chorando aí é meu filho, ou minha filha, alguém assim, ou meu sobrinho, que é o filho de Fabrício, beleza? Não se distrai, não. Aí, olha só. A gente tem um problema com esse texto, porque o texto fala que um peixe engole um cara. Isso para a gente é problemático. Mas se você parar para pensar, o texto não traz nenhuma explicação sobre isso. Diz somente que o peixe vem, engole o cara fica 3 dias no ventre do peixe, depois sai e acabou. Sabe por que o texto não traz explicação? Porque quem lia esse texto não precisava de explicação. Você está diante aqui do Deus Todo-Poderoso. Não tem alguma dificuldade para Deus fazer esse negócio? Na moral, tem. Infelizmente, esse texto tem essa distração para a gente que é leitor pós-moderno, ultramoderno, moderno, não sei. Quando a gente olha para esse texto, a gente pensa assim, poxa, mas isso não é possível. Se você lançasse no Google, não vai fazer isso agora, seria falta de educação. Se você lançasse no Google,
Você ia saber, cara, que na história, algumas pessoas foram engolidas por seres do mar. Talvez não fosse um peixe, um cetáceo, não sei. Mas algumas pessoas foram engolidas no mar e sobreviveram. Um dos caras que depois você vai lançar no Google para saber, diz a história que esse cara sobrevive e ele sai literalmente de dentro da barriga lá daquele ser. E aí depois, quando ele vem a morrer futuramente, anos depois, na lápide dele lá no cemitério vai estar escrito assim: morre fulano de tal, o Jonas moderno. Essa história, cara, é uma história totalmente razoável, na verdade. É muito mais difícil e improvável, poxa, Deus abriu um mar, tudo bem, um povo inteiro passar, e aí depois, quando o outro povo inimigo vai passar, o mar se fecha. É muito mais improvável um Deus, Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, abrir mão da sua glória, vir ao mundo como uma criança, como os nossos filhos aí que estão aí, nascer de uma virgem, andar sobre as águas, morrer, ficar no ventre da terra durante 3 dias e ressuscitar ao terceiro dia pelo seu próprio poder e ressuscitar como quem ressuscita para sempre. Cara, a gente acredita em umas paradas que são muito mais difíceis do que acreditar que um peixe engoliu um cara e o cara saiu vivo depois. Então essa parte para mim é totalmente tranquila. O peixe vai, engole Jonas, e dentro do peixe, então, o Jonas vai se encontrar com Deus. É um lugar esquisito para a gente se encontrar com Deus. Assim como todo lugar é esquisito para se encontrar com Deus, cara. Você parar para pensar, né? Não é o quarto escuro, mas é certamente um quarto sem janelas. Deus está olhando para Jonas dentro da barriga de um peixe. Jonas faz uma canção, uma das canções mais bonitas da história, dentro da barriga de um peixe. A oração que Jonas faz, cara, não é uma oração de lamento, é uma oração de louvor. Isso é impressionante. Um cara que está morrendo, se não quase morto, se não morto. Alguns estudiosos vão dizer que esse cara deve ter morrido pelas palavras que ele usa ali e tal. Jonas, no terceiro dia, sai do ventre do peixe pela ordem de Deus, depois de uma oração de louvor. Eu gostaria que a gente lesse, cara, o final dessa oração de louvor. Pode ser? Eu falei que era o capítulo 3, mas é o final do 2 e o início do 3. Alguém se incomoda com isso? Pô, a gente vai ler então, ó, 2, 9, 10, 3, 1 e 2. Pode ser? Tu tá ligado? Tá atento aí? Olha só, que maneiro. 2, 9. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi cumprirei totalmente. Jonas faz um voto aqui, uma pausa. Jonas faz um voto aqui, e ele diz que ele vai cumprir esse voto. Outra coisa que me impressiona nesse texto é o seguinte, o Jonas que faz esse voto aqui, e que nesse momento está totalmente arrependido, é o mesmo Jonas que no dia seguinte iria pecar de novo contra Deus. Deus, sabendo disso, perdoa Jonas. Quantos votos a gente fez aqui nesse lugar, ao longo desses 3 anos aí? Será que a gente cumpriu todos os votos que a gente fez? Cara, sabe o que é bonito, cara? Deus aceita a oração de Jonas, sabendo que ele ia pecar no dia seguinte da mesma forma. Deus aceita a nossa oração hoje, sabendo o que vai ser os nossos dias depois daqui. A gente não sabe como vai ser. A gente é limitado pelo tempo. Deus conhece a nossa vida por completo e diz que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a condição. Para que a gente não seja separado do amor de Deus, a gente passa por Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto continua. A salvação vem do Senhor,
aleluia. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Percebe? O texto podia dizer, e ele lançou Jonas em terra firme. Até cuspiu, eu acharia mais suave do que vomitou. Beleza. Um homem cheio de vômito agora, está em terra firme, e aí vem a palavra de Deus para ele agora. Ó. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Cara, eu encontro o Deus de misericórdia, cara, toda hora no Antigo Testamento. Eu fico realmente impressionado. Para mim, esse texto é um dos textos mais bonitos da Bíblia. Olha só o que diz o texto, cara. A palavra do Senhor veio. Beleza, o movimento parte de Deus. Sempre é assim, sempre parte dele. Por mais que na nossa perspectiva humana a gente possa pensar que parte da gente. Sempre se inicia nele. E veio a Jonas, sabendo quem é Jonas, tudo bem? Sabendo o quanto Jonas seria um traidor. O quanto Jonas era um cara amargurado. O quanto Jonas era um cara intragável. O peixe sabia disso. Teve que vomitar Jonas na praia. A palavra de Deus vem para Jonas pela segunda vez. E depois ela viria pela terceira vez. E o texto se encerra e a gente não sabe mais quantas vezes a palavra de Deus veio para ele. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Amém. Até aqui. A gente vai tentar tirar algumas lições desse texto. Aí, se você puder anotar essas lições, poxa, eu vou achar interessante para a gente colocar em prática depois na nossa vida. Pode ser? A primeira lição é a seguinte, ó, Deus nos oferece uma segunda chance. Hoje, aqui, agora, Deus nos oferece uma segunda chance. O que eu acho maneiro é que o Deus da segunda chance é o Deus da primeira chance. O Deus da terceira é o Deus da segunda e da primeira. Talvez você esteja aqui pela primeira vez. Saiba que Deus está te oferecendo uma segunda chance hoje. Mas você está aqui pela primeira vez, mas é assim mesmo. Beleza? A partir do momento que você nasce, cara, Deus está te oferecendo uma segunda chance. Quando o sol se levanta a cada dia e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a sua vida e a minha vida, Deus nos oferece uma segunda chance. Diante de um cara totalmente sujo, cheio de vômito, a palavra do Senhor vem a Jonas com misericórdia. Deus perdoa Jonas e ouve a sua oração. Quantas vezes isso aconteceu na minha vida? Eu, do meu jeito, da pior maneira possível, a palavra do Senhor veio a mim mais uma vez e veio com perdão, misericórdia e graça. Em algumas horas que os homens de Deus são bastante pequenos e enfraquecidos, Deus se mostra de modo totalmente poderoso e forte. Tem dois exemplos que eu acho fantásticos mesmo, cara. O primeiro exemplo é de João Batista. João Batista batizou Jesus, ouviu a voz de Deus, tudo bem? Viu aquele cenário do batismo de Jesus, reconheceu Jesus como Filho de Deus. No momento em que João Batista vai ser preso, depois de algum tempo, ele se mostra fraco e ele pede então para os seus discípulos irem a Jesus e perguntarem para Jesus assim, Jesus, o que está acontecendo? Você é aquele mesmo que tinha que vir ou tem que vir mais alguém? Percebe? João Batista era primo de Jesus, cara. Na barriga da mãe dele, ele reconheceu Jesus, é o que diz a Bíblia. Isso é mais difícil de acreditar do que um peixe engolir uma pessoa, beleza? João Batista se mostra totalmente fraco. Jesus diz, nessa passagem que João Batista se mostra totalmente fraco, que entre os nascidos de mulher, ou seja, todo mundo. Essa parte é engraçada, né? Por que Jesus não fala todo mundo? Mas tudo bem. Entre os nascidos de mulher,
João Batista era o maior de todos. O cara que se apresenta como um fraco diante de Jesus. Sabe o que acontece quando os discípulos perguntam para Jesus assim? Jesus, ó, João Batista está perguntando, você é aquele que tinha que vir ou tem que vir mais alguém? João diz assim, ó, passe essa tarde comigo. Jesus diz, passe essa tarde comigo. Jesus aumenta a potência do volume, do poder dele, que ele quer mostrar para quem está perto dele, que são os discípulos de João Batista. Jesus faz uma tarde de milagres, assim, inigualável. Mostra o seu poder. Cara, isso é totalmente misericordioso, cara. A resposta de Jesus poderia ter sido assim, sim. Você é aquele que tinha que vir ou vem mais alguém? Sim, sou aquele. Poderia ter sido só isso. A resposta de Jesus poderia ter sido uma reprimenda, uma repreensão. Pô, cara, por que ele está perguntando isso? Não me viu no batismo? Não ouviu a voz de Deus? Não foi ele que ouviu? O que ele está duvidando agora? A resposta de Jesus com toda a misericórdia é: passa uma tarde comigo, vê o que eu estou fazendo. Cego enxerga, paralítico anda, pessoas são curadas, todo o poder de Jesus manifestado. Agora vai e diz para João Batista o que aconteceu. O segundo cara que eu vejo Deus agir com misericórdia assim foi Pedro. Pedro era discípulo de Jesus. Pedro nega pela segunda vez na praia, se encontra com Jesus, e a pergunta de Jesus, cheia de misericórdia, é: Pedro, tu me amas? Jesus não pergunta para ele se ele o odeia. Jesus não diz para ele que ele é um traidor. Jesus pergunta se ele ama. E pergunta ainda mais, o que é mais bonito. Jesus diz assim: cara, você me ama mais do que todos os outros? Jesus poderia perguntar para ele: cara, você me odeia mais do que todos os outros? Você foi o único que me negou. Jesus pergunta para ele com toda a misericórdia: você me ama mais do que todos os outros? Quando a gente se enxerga bem pequeno, Deus se nos apresenta de modo ainda mais glorioso. Cara, mesmo que esse ano tenha sido péssimo, tem um ano aqui que a gente estava aqui nesse lugar, não é isso? Tem mais de um ano, né? Um ano e pouco, né? Um ano e meio. O pessoal de exatas aí me ajudou. Um ano e meio. Cara, ainda que nesse um ano e meio, cara, você tenha sido o pior de todos. Ainda que você tenha sido um farsante, um mentiroso, ainda que você sinta que sua alma esteja cheia de vômito, como quem é vomitado numa praia, mesmo que você tenha falhado com todo mundo, decepcionado quem te ama, sobretudo ao Pai que está nos céus, Ele que te ama mais do que todo mundo, está disposto a te perdoar hoje e te apresenta, então, uma segunda chance. Poxa, isso que é bonito demais. O Senhor apresenta para todo mundo hoje uma segunda chance. Para quem busca Deus de todo o coração, longe é um lugar que não existe. Ainda que seja um sítio em Guapimirim, ainda que seja a barriga de um peixe, ainda que seja todo o pecado que está lá fora, que você sabe que você vai ter que voltar para lá para resolver muita coisa. Para quem busca Deus de todo o coração, longe é um lugar que não existe. Segunda lição que a gente vai anotar é a seguinte: devemos pregar contra o nosso próximo. Aí você vai colocar aspas no contra, tudo bem? Para você não entender errado. Devemos pregar contra o nosso próximo. Olha só que maneiro, olha o que Deus diz para Jonas no verso 2. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. A NVI, poxa, traduz essa palavra assim. Poxa, isso é totalmente significativo. Tem um cara chamado Jonathan Edwards. Ele vai dizer o seguinte, que
a gente deve ler a Bíblia contra a gente. Tem uma passagem de um comentário dele que ele diz isso: leia a Bíblia contra você. Na verdade, cara, em última instância, contra é a favor, tudo bem? Porque quando a gente se confronta com a palavra, poxa, Deus está tratando o nosso coração, mas eu vou me ater agora na palavra contra, por enquanto, pode ser? Embora seja para o bem. Aí, pô, tem toda essa ressalva para você não entender uma besteira agora, pode ser? Ó, embora seja para o bem, e principalmente com amor. A pregação do evangelho, cara, ela é contrária e radicalmente oposta a toda vontade humana. O evangelho vai dizer, cara, que os homens são escravos do pecado e por isso são inimigos de Deus. A palavra inimigo de Deus, no texto de Romanos 8, é inimizade. A Bíblia vai dizer que a gente é a própria inimizade. A própria inimizade, cara, contra Deus. Tudo bem? O Evangelho mostra que todo o esforço humano para alcançar a salvação é totalmente inútil. A cruz é extremamente ofensiva a todos os homens. O Evangelho afirma que todos um dia comparecerão diante do Deus vivo, justo juiz, soberano de toda a terra, e vão ter que prestar conta das suas vidas, crendo ou não, gostando ou não, querendo ou não. Todo joelho um dia há de se dobrar, toda língua um dia há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, é o que diz a palavra de Deus, e ela diz isso para todo mundo. Cara, se nós como igreja, e se cada um aqui individualmente, abrir mão da verdade bíblica na pregação do evangelho que você está sendo chamado hoje, tudo bem? Mas se você quiser facilitar a obra de Deus, fazer um favorzinho para Deus e dar uma aliviada na palavra dele, cara, quanta estupidez vai ter nessa atitude, cara? Deus não precisa de ajuda, beleza? O evangelho não é o evangelho do politicamente correto. Não é o evangelho que vai agradar o meu colega. Não é o evangelho que vai fazer eu ser bem visto por todo mundo, ser taxado como equilibrado, como maneiro, como politicamente correto. O evangelho não vai me fazer ser mais popular, muito pelo contrário. Se a gente tenta tornar a mensagem, cara, um pouco mais palatável, mais politicamente correta, mais suave, menos ofensiva, etc, etc. A gente está prestando, cara, um grande desserviço para o reino de Deus e a gente vai ser considerado servo inútil. Se a gente é carta viva, essa mensagem tem que ser viva e completa no nosso coração. Cara, ainda que eu queira ajudar, ainda que eu leia umas passagens aqui, eu pense assim, poxa, podia estar escrito de um modo diferente. Olha só, né, que estupidez. Eu pensando como Deus tinha que fazer. Sim, sim, não, não. Sabe o que vai rolar aqui, cara? Que é impressionante. Jonas vai pregar contra uma cidade. E ele vai dizer uma frase. E a cidade toda se converte. No finalzinho aqui do texto, Deus fala para ele, cara, você tem pena de uma planta, tem um problema da planta lá, depois você lê. Tá com pena da planta, cara? Tinha 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Eu acho que eu acertei. Um cara chamado Stuart Olliott também, ele vai dizer que, poxa, tem 120 mil pessoas que não sabem discernir. Mas tem muitas outras pessoas nessa terra. Ele acha que são crianças pequenas. Então a projeção vai ser muito maior do que 120 mil pessoas, beleza?
Se você perguntar para o meu filho já fala quando ele quer. Ninguém manda nele, é o que está na cabeça dele. E na minha cabeça fica o tempo todo assim, eu mando em você, eu mando em você. E ele tá com um risinho assim, tipo, como se ele soubesse o que eu estou pensando. Se você perguntar para o meu filho, cara, qual é a mão direita e a mão esquerda? Ele não sabe. Mas se tiver aqui alguém um pouquinho maior, eu não vou dizer quem é a pessoa para ela não achar que eu estou chamando ela de criança, né? Deve ter uma criança aqui um pouco maior, mas vai ficar ofendida, que, poxa, ai, ser chamado de criança. Então, essa pessoa um pouquinho maior aqui, eu estou querendo dizer quem é, mas não vou falar. Essa pessoa, cara, sabe discernir entre, às vezes tem 10, 11 anos, sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E é uma menina e... Tudo bem? A projeção aqui, cara, é assim, no mínimo de 500.000. Jonas prega contra uma cidade. Jonas prega contra uma cidade numa frase. 40 dias Deus vai destruir tudo aqui. O pessoal se converte. Pô, isso é maneiro demais. Isso é maneiro demais. Poxa, esse é o poder de Deus. A última lição que a gente vai aprender para acabar é a seguinte: ao Senhor pertence a salvação. Aleluia. Obrigado, Deus. Ao Senhor pertence a salvação. Sabe o que é bonito, cara? As 2 vezes que essa frase vão ser ditas na Bíblia, elas são ditas em oração. Jonas disse isso no final da oração dele. O salmista no Salmo 3 vai dizer isso também. Ao Senhor pertence a salvação. Quando a gente ora, cara, poxa, a gente consegue entender essa verdade bíblica. A salvação, cara, não tem nada a ver com a gente. Não depende da gente, não pertence a gente. A gente não tem poder sobre ela. Tudo bem? Deus usa pessoas imperfeitas nas ocasiões mais improváveis para provar que Ele pode cumprir o seu plano perfeito. Vou repetir essa frase que me deu trabalho, olha só. Deus usa pessoas imperfeitas nas ocasiões mais improváveis para provar que Ele pode cumprir o seu plano perfeito. Se ao Senhor pertence a salvação, existe alguém aqui que não pode ser salvo? Existe alguém que você conhece que não possa ser salvo em alguma circunstância? Tem um cara chamado David Brainerd, o pastor Henrique usou essa comparação esses dias também. Ele vai pregar numa tribo lá indígena, e aí não tem ninguém para servir como intérprete dele. Tem um índio bêbado. Era o único que entendia a língua dele, podia traduzir. Ele pega o cara bêbado e ele fala, e o cara fala bêbado, e você não sabe se ele traduz direito o que está acontecendo. E o povo se converte. Nada do que Brainerd pode expressar, nada do que eu posso expressar, nada do que ninguém pode expressar é capaz de salvar quem está perto da gente. Ao Senhor pertence a salvação no que se refere, cara, à nossa salvação e à salvação do outro. E é por isso que a gente pode dormir realmente tranquilo. Porque, cara, a salvação pertence a Ele. Tudo bem? Graças a Deus, depende dele. Nesse sentido, eu não vou perder a salvação. Ao mesmo tempo, a salvação pertence a ele. Então, aquelas pessoas que eu acho totalmente difíceis de serem alcançadas, quando a gente sair daqui, a gente vai se deparar mais uma vez com a nossa universidade, com o nosso trabalho, com os nossos amigos, com a nossa família, com os nossos vizinhos. Pessoas totalmente impossíveis de serem salvas, tão impossíveis quanto cada um de nós. Lembra quando Jesus fala que não há impossíveis para Deus? Para Deus não é impossível? Você sabe quando que Jesus fala essa parada? Falando de salvação.
Quando perguntam para Jesus assim, Senhor, quem pode ser salvo? Ele diz, ó, para o homem é impossível, mas para Deus, cara, nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Então não existe ideologia nenhuma que possa impedir a atuação do Espírito Santo de Deus na conversão do pecador em homem arrependido e fiel e cristão e verdadeiro cristão, beleza? A gente está se deparando com um quadro que é um quadro, poxa, totalmente terrível, né? Dependendo da situação do nosso amigo, da opção sexual que ele fez, da droga que ele usa ou que não usa, das rodas que ele anda, das convicções, e até da religião que ele segue, ou se ele é ateu, sei lá o quê, ou da ideologia política, a gente pensa assim, cara, tá muito difícil. Tá muito difícil. É, cara, então, é assim mesmo, tá muito difícil, tá impossível. Mas não é a gente que converte, cara. A salvação pertence ao Senhor. Então não há ninguém que não possa ser alcançado. Você pensa numa pessoa que se desviou. Uma pessoa muito difícil, pode ser um filho, pode ser um irmão, pode ser um parente seu, um pai, uma mãe. Ao Senhor pertence a salvação. Aleluia. Ao Senhor pertence a salvação. Pensa na pessoa mais difícil que você conhece de ser evangelizada. Pensa aí. Te dá um tempo. Nunca dependeu de você alcançar essa pessoa. Ao Senhor pertence a salvação. Amém? Sabe o que significa isso nesse texto? Quando Jonas fala isso, é como se ele se rendesse a Deus, né? Ele fala assim, cara, o Senhor pertence à salvação, não é a mim. O Senhor está mandando eu vou. Ainda que a contragosto. E Deus vai fazer a grande obra dele e vai salvar. Para a gente finalizar. Quantos Jonas tem aqui essa noite, essa manhã, né? Quantos Jonas? A começar pelo Jonas que está aqui no púlpito. Quantos Jonas tem? Cara, na real, nossa vida pode ter sido uma sucessão de erros até agora. Se mesmo na barriga do peixe, ou envolto por vômito, a gente buscar a Deus de todo o coração, Ele vai ouvir a nossa oração e há de nos perdoar completamente. Olhar para a gente como quem olha para o Filho dele santo. Todo o pecado foi curado, foi lavado, toda a dívida foi paga na cruz do Calvário. Deus pode fazer maravilhas na nossa vida. Jonas era o pregador mais improvável, com a mensagem mais dura, curta e improvável da história. E o maior avivamento vai acontecer porque isso depende de Deus e não de Jonas. Sabe por que isso aconteceu na vida de Jonas? E pode acontecer na nossa vida? Porque ao Senhor pertence a salvação. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Pai. A gente te louva, o Senhor é o Deus de toda a terra, Pai. A gente sabe que nada depende da gente, tudo depende de Ti, Senhor. O Senhor pode tocar nos corações, o Senhor pode converter as pessoas mais improváveis e impossíveis. Nada é impossível para Ti, Senhor. A gente crê que o Senhor está dando uma segunda chance, ou uma terceira, ou uma quarta. O Senhor dá tantas chances para a gente todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, que daqui para frente a gente possa aproveitar essa oportunidade, Pai, como quem corre para vencer uma corrida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a gente entregue a nossa vida e que ela sirva, Pai, para Te glorificar, que a gente não tenha vergonha da Sua palavra, nem quando ela contrarie, Pai, a expectativa daqueles que ouvem a gente, Pai. Que a gente individualmente possa pregar essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Que a gente possa fazer isso sem medo, Pai. Que a gente possa perceber que não é a nossa palavra que convence,
mas é o Senhor que convence, Pai, que converte, a obra é tua, ao Senhor pertence a salvação, Pai. Isso pode me fazer dormir, Pai, nesses dias em que eu me preocupo com as pessoas que eu amo, Pai, que estão distantes de Ti, Senhor. Ah, Pai, quem era mais impossível do que eu, Senhor? Obrigado, Senhor, por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém.